Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Oi, pessoal. Muito feliz de estar aqui novamente. Oi, Lilica. Oi, tia. Lilico. Oiê! Todo mundo bem? Sim, muito. Animadão? Certo, tia. Tá todo mundo animadão? Depois desse feriado que teve, né, tia? Ah, então tá bom. Amigos, não se esqueçam de clicar aí no like, no sininho para vocês receberem as notificações, tá? Pede para a mamãe e para o papai ir lá no celular e clicar no like desse vídeo, tá bom? Para a gente poder atingir bastante gente com ele, tá bom? Sabe sobre o que nós vamos falar hoje? Comida! Vocês sabem? Comida? Não, comida não, né, Lilico? Não, tia. Hoje nós vamos para uma cidade lá longe, lá no norte da África, chamada Egito. Uau. Olha aqui atrás, olha Nossa, tia. que legal. Que lindo! Hoje a nossa história vai acontecer lá no Egito, há muito tempo atrás. Quanto? Mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo. Antes de Jesus. Faz tempo, hein, tia? É, há muito tempo atrás. Naquele tempo, o povo de Deus, os israelitas, eles estavam sofrendo muito. Eles eram escravos. Vocês sabem o que é um escravo? Eu não sei não, tia. O que é? Um escravo é uma pessoa que trabalha muito sem receber nada em troca. Credo, tia. Ele não recebe salário, ele não recebe comida, ele não recebe nada. Ele só trabalha. E naquela época, o povo de Deus vivia assim, como escravo no Egito. Porque existia um faraó chamado Amenófis, que era muito bravo. E ele mandava o povo trabalhar muito. E não era trabalho fraquinho, era trabalho pesado, trabalho com pedra, sabe? Eles construíam cidades, grandes cidades. Olha essas pirâmides, olha o tamanho delas. Pois é, foram os escravos que construíram. Ô, louco, tia. Sem nenhuma ajuda, só com a mão assim? Não tinha caminhão, não tinha trator, não tinha nada que ajudasse. Eram só as pessoas e às vezes alguns cavalos e cordas e muita força. Eles faziam muita força, eles trabalhavam muito. Vocês acham que eles estavam felizes nessa época? Não, tia. Não tem como, né? Ficar feliz. E aí, sabe o que eles fizeram? O quê? Eles foram orar a Deus, foram clamar a Deus para que Deus os ajudasse, porque eles eram um povo de Deus. Só orando, né, tia? O poder da oração, amiguinhos. Vocês se lembram que a gente já conversou sobre isso? A oração é uma arma muito poderosa que nós podemos usar para poder se ajoelhar, clamar, pedir socorro para Deus. E foi o que o povo fez. O povo ergueu os olhos para o céu e foi clamar a Deus, para que Deus os ajudasse, os tirasse daquela escravidão que eles estavam vivendo. Aonde mesmo que eles estavam vivendo essa escravidão? No Egito. Egito. No Egito, Tia, exatamente. Eles eram tão magrinhos, né? É, porque eles não comiam quase nada, Não Lilico. acredito, tia. Eles não comiam quase nada. Eles trabalhavam dia e noite sem parar. Alguns morriam de tanto trabalhar. Trabalhavam até a tia. morte, até a exaustão. Que Isso é horror. escravidão. Não é como hoje, que a gente trabalha um período, descansa outro período, recebe um salário. Não era assim naquela época. Naquela época era só trabalho, muito trabalho. E trabalho pesado, duro. Por isso que eles eram tão magrinhos assim, Entendi, sofridos e tristes. Mas aí o que aconteceu? Deus ouviu o clamor do povo. Deus escutou a oração deles lá dos céus. Deus ouviu. E a palavra de Deus, no livro de Êxodo, no capítulo 1 e 2, que conta essa história, diz que Deus ouviu o clamor e olhou para o povo e atendeu as suas orações. E então, Deus mandou uma pessoa muito especial Quem? para salvar o povo. A mãe dele, lógico, né?
Não foi a mãe dele. Jesus? Ainda não. Jesus veio 1.500 anos depois. Eu vou contar para vocês quem é essa pessoa. Vocês sabem, amiguinhos? Já estão imaginando quem é essa pessoa? Eu vou contar para vocês. Existia uma mulher do povo de Deus chamada Joquebede. Essa mulher tinha 2 filhos. Uma filha chamada Miriam e um filho chamado Arão. E ela engravidou de um outro bebê. Vixe, tia, quanto filho? É, um bebezinho chamado Moisés. Moisés. Isso, agora vocês se lembraram, Agora né? eu lembrei, tia. Só que sabe o que acontecia naquela época? O faraó, que era muito malvado, mandou matar todos os meninos que nascessem. Ô, louco, tia. Porque Credo. o povo de Deus estava ficando muito numeroso, muita gente. E o faraó ficou com medo que eles pudessem formar um grande exército e se revoltar contra o faraó. Então ele chamou as parteiras e mandou que elas matassem todos os meninos que nascessem. Sabe o que era parteira? Vocês sabem? Não. Eu não, tia. O que A é? parteira era aquela mulher que ia na casa da pessoa, da família, onde tinha uma mulher grávida e ajudava essa mulher grávida a ter o bebê. Igual do hospital? Ah, Isso, porque naquela época não existiam hospitais. Então as parteiras eram essas mulheres que ajudavam os bebês a nascerem. Então o faraó chamou as parteiras e falou: vocês vão matar todos os meninos que nascerem. As meninas vocês podem deixar vivas, mas os meninos vocês vão Que horror, tia. matar. E elas tinham que fazer isso mesmo? Tinha que fazer. Só que Se elas não fizessem, o que acontecia com elas, tia? elas morriam. Quem desobedecesse a ordem do faraó naquela época era morto. Não tinha conversa, tinha que obedecer. Mas as parteiras, Eita, tia. elas eram do povo de Deus, elas eram mulheres de Deus. Ufa. E elas não obedeceram ao faraó Ai, que e bom, não tia. mataram as crianças. Mas o faraó percebeu o que estava acontecendo. E aí ele deu uma outra ordem. Ele falou assim para os guardas que eles deveriam ir nas casas das pessoas grávidas e ficar observando atrás, ó, ouvindo atrás da porta, assim, ó, Lilica, ó, ouvindo atrás da porta. Quando o bebê nascesse, que eles ouvissem o choro do bebê, eles deveriam entrar na casa e ver se era menino ou menina. E se fosse menino, o que eles deveriam fazer? Matar. Tia. Pegar o bebê e jogar no rio. Que horror, tia. O que acontece com um bebezinho jogado no rio? Morre, né, tia? Afogado. Morre. E era o que eles queriam. E os guardas fizeram isso e mataram muitos bebês. Muitos bebezinhos, meninos, morreram nessa época. Mas a Joquebede, que era a mãe de Moisés, Esperta. ela era uma mulher muito sábia, muito esperta, Lilica. E ela escondeu Moisés. Como? Ela deixou ele escondidinho dentro de casa durante 3 meses. Ô, louco, tia. Como? Mas Sem ninguém saber? sem ninguém saber. Só que ele chorava, né? Porque bebê chora, né? Chora. Bebê chora muito. Ainda mais a Lilica, que ela é chorona, né, tia? Eu Ela não chora muito. choro. Quando o bebê chora, né, Lilica? Mas quando Ela cresce chora aí não assim, tia. chora Ela chora mais, assim, Ela né? chora assim, tia. Já sou grande. O bebezinho começou a chorar muito. E aí a Joquebede pensou: o que eu vou fazer agora? Os guardas vão ouvir, vão vir na minha casa e vão jogar o meu filhinho no rio. E aí sabe o que ela fez? Ela foi orar. Ela foi para Deus. E ela ficou ali orando e pedindo para Deus que ajudasse ela a ter alguma ideia para poder proteger o filho dela. E então, Deus deu uma grande ideia para ela. Sabe o que ela fez? O que, tia? Ela construiu um cesto.
um cesto com as folhas de uma planta. Já sei o que ela foi fazer, tia. Ela foi fazer um piquenique, né? Não, Lilico, ela não foi fazer Só piquenique. pensa em comida. Ah, é muito Pois bom é. comida. Ela construiu um cesto com as folhas de uma planta chamada papiro. E nessa planta, as folhas dela eram muito resistentes, Nossa, muito tia, fortes. parece um pirulito, né? Não, papiro, Lilico, papiro. Papiro? Ó, olha o cesto. Aí ela pintou esse cesto com uma tinta chamada betume, que era a tinta que existia naquela época. E ele ficou todo vedado. Não entrava nenhuma água, nenhum buraquinho. E sabe o Nossa. que ela fez? O que, tia? Colocou o nenezinho dentro do cesto, Ó, colocou a tampa no cesto e colocou esse cesto no rio. O cesto ficou lá no rio, boiando, lá no rio. não Ô, louco, afogava? tia. Não, ele não afundava, porque ela fez um cesto muito resistente. E o bebezinho ficou lá chorando, chorando. E ela pediu que a outra filha dela, como que ela chamava mesmo? Joquebete. Não, Essa é a Lilica. mãe dela, Lilica. Joquebede é a mãe. Aí, tá vendo, tia? Não presta atenção, essa Lilica. Presta sim. Não presta atenção nada, não. Tá dormindo aqui, ó. Tô não. Ó, como chamava a irmã? Ah, Miriam. Falei primeiro, tia. Não. Muito bem. A Joquebede, que era uma mulher muito sábia, ela colocou a Miriam escondida, só olhando assim, ó, para onde o cesto ia. E o cesto foi descendo o rio. E a Miriam ficou lá escondida, atrás das plantas, só vigiando o cesto. E o bebê chorando. Como é que o bebê chora, Lilico? Hã? É, isso aí, ele ficou lá gritando. Aí, o que aconteceu? A filha do faraó veio no rio se banhar, tomar banho. toma banho. É, vocês sabiam que naquela época não tinha banheiro? Ô, louco, chuveiro? tia. Não tinha nem banheiro e nem chuveiro. Tia, posso contar um negócio aqui? Não. Segredo. Fala, pode não. Lili. A Lilica não toma banho, tia. Eu tomo. Ainda mais no frio, tia, ela não toma Deixa eu banho. ver, Lilica, deixa eu cheirar. Ah, ela Tô tá cheirosa. cheirosinha. Eu tô sentindo um tia. cheirinho estranho, mas eu acho que é Cheira aqui, ó. seu, Lilico. Meu, tia, eu tomo banho, tia. É, eu acho que é seu, É o né? chulé, é o Deixa chulé eu ver. dela, tia. Não, não A é Lilica meu. tá cheirosinha, não é ela, não. Ah, você suja. hein? Vou jogar você no rio pra tomar banho, viu? Aí, credo, Precisa. tia. Naquela época, amiguinhos, as pessoas tomavam banho no rio e a princesa foi lá no rio se banhar. E ela levou com ela algumas amigas, as pessoas que serviam, as mulheres que serviam ela. Sabe como que essa princesa chamava? Não. Vocês sabem? Eu não, tia. Ela tinha um nome muito diferente, amiguinhos. Qual? Ela se chamava Hatshepsut. Tia, eu sei quem é ela, tia. Eu sei quem é ela, Vocês conseguem tia. repetir? Hatshepsut. Sabe quem que ela é, tia? Rapidinho. Quem? Ela é a irmã do rei Artaxerxes. Não era, não? Não Tia. era do rei Ela Artaxerxes, tem não. canal no YouTube, Instagram? Não, aquela época não tinha isso, TikTok? não. Também não tinha TikTok, não. Que desatualizada, Não, tia, não. credo. Ela era a filha do faraó. A Como que ela princesa chamava? Ketchup era a filha do faraó. Não, Lilico, não era ketchup, era Hatshepsut. Rapidinho, vai. Hatshepsut. De novo, Hatshepsut. Hatshepsut. Hatshep... Isso, tia. amiguinho. É isso. A princesa foi lá no rio tomar banho. E o que aconteceu? Ela ouviu... Cadê o bebê? Tá aqui. Cadê? Ela ouviu o bebezinho chorando dentro do cesto. E aí ela pensou, o que será que está acontecendo? Tem uma criança num cesto no meio do rio? E quem que estava lá, ó, vigiando? Miriam. A Miriam, a irmã de Moisés, estava lá vigiando. Aí a princesa falou para as servas dela, peguem o cesto, tragam o menino aqui. E elas pegaram o cesto e trouxeram o menino para a princesa.
E a princesa achou ele muito lindo. Igual eu, muito tia, bonito. lógico. Igual eu. Muito bonitinho. E ela percebeu que ele era um hebreu, que ele era do povo de Deus. Como? Porque ele tinha um aspecto, ele tinha uma carinha parecida com o do povo de Deus. Ele não parecia egípcio, sabe? E aí ela pensou, como que eu vou cuidar desse menino? Como que eu vou dar de mamar para ele? Porque a princesa não estava grávida. Aliás, amiguinhos, ela não podia ter filhos. Por isso que ela se apaixonou tanto por aquele bebezinho. Quando a Miriam, que não era boba nem nada, ouviu a princesa falando isso, na hora ela pensou, eu vou lá falar com ela. E ela foi lá e falou, princesa, a senhora gostaria que eu chamasse alguma mulher lá da aldeia, lá dos hebreus, para que cuidasse do bebê, que desse de mamar para ele? E a princesa, olha, essa é uma boa ideia. Ô tia, E ela correu lá, peraí, Lilico, segura aí. Ela correu lá e chamou quem para cuidar do bebê? A mãe. A mãe, a Joquebede, Sério, tia? exatamente. Olha como ela foi esperta, amiguinhos. E aí a princesa, sem saber que a Joquebede era mãe de Moisés, permitiu que a Joquebede levasse o nenê para casa e cuidasse dele, amamentasse, cuidasse dele até ele crescer e virar um menino muito bonito. Tia, Igual deixa eu eu. perguntar. Pergunta, Lilica, O faraó não era pai da Hatshepsut? da Hatshepsut? É. Era o pai Então, dela. ele não ia matar o nenê? Ele iria matar se fosse lá no povo de Deus, né? Mas como era um escolhido da princesa, ele deixou que ela criasse ele. Entendeu? então a princesa Ketchup era bondosa? Ela era bondosa, ela era uma princesa bondosa. E ela deixou que a Joquebede ficasse com o bebê até ele ter, provavelmente, ali por volta de uns 5 anos de idade. Nossa. E aí depois a Joquebede levou ele para a princesa. E ele foi criado dentro do palácio do rei. Ele se tornou um homem muito sábio, muito culto, que aprendeu muitas coisas. Mas isso é assunto para a próxima aula. Por enquanto, nós vamos ficar por aqui, com Moisés menino, ainda criança, lá no palácio com a princesa Ketchup. Hatshepsut. Amiguinhos, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa história. Deem um like aí no nosso vídeo e vamos aguardar as nossas próximas atividades, ok? Ok. Grande beijo. Mua. Fiquem com Deus. Tchau, tia. Beijo.